Vamos iniciar nossa análise de hoje com um mistério. Não estamos falando de motosserras ou tratores derrubando florestas. O perigo aqui é muito mais sutil, silencioso. É um mecanismo invisível, um filtro escondido em linhas e colunas de uma planilha governamental. E, incrivelmente, é essa matemática burocrática que decide quais espécies sobrevivem ao avanço químico no campo e quais ficam completamente à própria sorte. Vamos entender como isso ameaça toda a flora que depende exclusivamente das nossas abelhas nativas. A grande questão que não quer calar entre pesquisadores e criadores país afora é a seguinte: por que as abelhas nativas do Brasil estão correndo tanto risco? E mais importante ainda, onde está a raiz desse problema? Bom, o Instituto Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura, o IBRAM, foi atrás dessa resposta e acabou esbarrando em uma descoberta no mínimo intrigante. E o detalhe mais chocante de toda essa história: não precisou de vazamento sigiloso nem de detetives. A verdade estava ali, aberta para quem quisesse ver. Pois é, a resposta estava o tempo todo no site oficial do governo federal, documentado e publicada pelo próprio IBAMA, lá no portal gov.br. Era um material de um seminário técnico de 2017. Qualquer pessoa com acesso à internet podia baixar um arquivo de apresentação que detalhava passo a passo como funciona o processo de aprovação de agrotóxicos no Brasil. E é lá que a gente percebe, de um jeito bem técnico e, para ser sincero, bem frio, como os órgãos de controle enxergam as nossas abelhas nativas. Certo, vamos mergulhar direto nisso. O coração dessa engrenagem burocrática tem nome: BRAX. Basicamente é um modelo de cálculo de risco ambiental que funciona como uma simples planilha de computador. Foi desenvolvido nos Estados Unidos, seguindo as regras de lá. Curiosamente, essa exata mesma ferramenta acabou sendo banida na Europa. Mas, e aqui no Brasil? Bom, aqui o IBAMA adotou o BRAX oficialmente como filtro principal, a grande peneira que avalia o nível de perigo dos agrotóxicos que vão parar nas nossas lavouras. E é exatamente aqui que a situação fica, digamos, alarmante. O modelo do governo usa apenas uma espécie como padrão para fazer esses cálculos. Uma só. A famosa Apis mellifera, que é aquela abelha com ferrão, resultado do cruzamento europeu com o africano. Ela é incrivelmente resistente, super testada. Do outro lado da moeda, temos as nossas abelhas nativas sem ferrão, como a jandaíra, a jataí e a mandaçaia. Elas são biologicamente muito mais vulneráveis. O problema? O sistema simplesmente não tem protocolos de teste para elas. Para as linhas e colunas da planilha, as abelhas nativas brasileiras, literalmente, não existem. E como é que essa avaliação para no meio do caminho? Tudo funciona à base de uma regra inflexível, um algoritmo. O analista pega os dados da fortíssima abelha Apis, joga na planilha do BRAX e o sistema cospe um número, chamado de quociente de risco. Prestem atenção nesta regra de ouro: 0,4. Se a avaliação da Apis der um resultado menor que 0,4, a análise ambiental acaba ali mesmo. Fim da linha. O produto é aprovado e o portão se fecha bruscamente, sem que uma única espécie nativa nossa tenha sido testada. E isso ilustra perfeitamente a ironia trágica dos dados. A ciência nos mostra que, em cerca de 72% dos casos, as abelhas nativas são absurdamente mais sensíveis aos químicos do que a Apis. Ou seja, o filtro que deveria proteger a biodiversidade está ignorando exatamente a parte mais frágil dela. E tem mais, tá? Os chamados efeitos subletais, tipo a abelha perder a memória ou ficar completamente desorientada e não achar o caminho de volta, só entram no sistema como uma observação qualitativa. Na prática, isso não tem peso nenhum para impedir que um produto químico vá parar no mercado. O IBRAM resumiu isso de uma forma genial, mas muito dura. Eles chamam isso de o triunfo do Excel sobre a biologia. Pensem comigo, nós temos profissionais extremamente capacitados no IBAMA. São doutores e especialistas em ecologia que acabam reduzidos a meros digitadores de dados. Eles viram reféns do próprio sistema, porque se a planilha estrangeira diz que o risco está aceitável para a abelha africana, o biólogo não tem nenhuma base legal para vetar o agrotóxico e tentar salvar as espécies nativas. É a burocracia matemática engolindo o conhecimento científico vivo. E quando a gente olha para a linha do tempo, dá para ver como esse problema foi virando uma bola de neve. Lá em 2017, a instrução normativa do IBAMA adotou esse método BRAX. Avançando para 2022, eles até colocaram o nome de algumas espécies nativas na regulação, mas a barreira invisível do 0,4 continuou bloqueando qualquer teste real. O resultado disso tudo, o ano de 2025 bateu um recorde histórico, com impressionantes 912 agrotóxicos aprovados usando exatamente esse método falho. E olha que a gente mal piscou em 2026 e outros 48 novos registros já apareceram consolidados no Diário Oficial. O que nos traz ao clímax filosófico dessa investigação documental. O Instituto levanta um ponto profundo sobre tudo isso. Pensem bem,
Se uma régua simplesmente não mede o que ela foi criada para medir, ou seja, a segurança da fauna que é verdadeiramente nossa, então o que exatamente a gente está medindo? Não estamos falando de teorias da conspiração ou intenções ocultas. São os próprios documentos públicos do Estado provando que o sistema de métricas atual é estruturalmente inadequado para o ecossistema que ele tem o dever de proteger. Mas diante de tudo isso, ficar de braços cruzados não é a única saída. A solução passa por organização. O IBRAM faz um chamado para formar o que eles chamam de uma corrente da legalidade, incentivando fortemente o registro oficial dos miliponários no sistema GEO-IBRAM. É assim que a existência e a força econômica das nossas abelhas nativas deixam de ser invisíveis para o Estado. O alerta está dado, o mecanismo foi desmascarado. A pergunta que fica para quem valoriza a ciência e a nossa biodiversidade é uma só. Agora que sabemos que esse portão está invisivelmente trancado, qual é o próximo passo que daremos juntos para exigir que ele seja aberto?